A Anvisa cria regras e define critérios para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Câmara aprova medida que libera quase 2 bilhões de reais para a compra e produção de antídoto de Oxford. Reino Unido é o primeiro país a aprovar imunizante contra o coronavírus e vacinação começa na semana que vem. Brasil volta a registrar quase 700 óbitos de Covid pelo segundo dia seguido. Um dia após crime em Criciúma, cidade do Pará é aterrorizada por quadrilha de assalto a bancos. MEC determina a volta às aulas presenciais nas universidades federais a partir de janeiro. Número de ações trabalhistas na pandemia dispara em razão do trabalho remoto. Quase tudo pronto para o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A diretora da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos Sanitários do Reino Unido informou que a vacina da Pfizer e da BioNTech foi aprovada em todas as etapas. O Reino Unido se tornou o primeiro país ocidental a autorizar a vacina contra a Covid-19. O porta-voz do Ministério da Saúde declarou que o sinal verde é resultado de meses de ensaios clínicos rigorosos e de uma análise profunda dos dados por parte de especialistas. Essa vacina só pôde ser aprovada porque os estritos testes foram cumpridos e terminados, e todos podem estar absolutamente confiantes de que não houve atalhos de qualquer forma. O ministro britânico da Saúde afirmou que o Sistema Nacional de Saúde, o NHS, está pronto para começar a vacinar a partir da próxima semana. Os resultados dos testes em massa mostraram uma eficácia de 95% contra a Covid da vacina da Pfizer. Entre as pessoas com prioridade para receber a vacina estão os idosos, principalmente os que vivem em lares para a terceira idade, profissionais da área da saúde e cidadãos considerados vulneráveis. Em fala ao parlamento, o primeiro-ministro Boris Johnson comemorou a notícia da aprovação da vacina da Pfizer. O ministro da Saúde garantiu que o Brexit ajudou na velocidade do processo. O ministro da Saúde, Matt Hancock, declarou que o ritmo dos europeus é mais devagar, graças à Agência Europeia de Medicamentos, e que os reguladores britânicos permitiram a velocidade do processo. Falando ao parlamento, o premier Boris Johnson considerou a notícia como fantástica. Sei que toda a casa vai querer se juntar a mim em receber as fantásticas notícias de que a agência reguladora autorizou formalmente a vacina da Pfizer para a Covid-19. A vacina vai começar a estar disponível no Reino Unido a partir da próxima semana. Gostaria de fazer uma homenagem a todos que tornaram isso possível. É a proteção das vacinas que, em último caso, vai permitir que possamos retomar nossas vidas e movimentar a economia de novo. O Reino Unido deixou a União Europeia em 31 de janeiro, mas continua sujeito às regras europeias, entre elas a legislação farmacêutica, durante um período de transição que termina no final do ano. A Pfizer solicitou a autorização condicional da vacina na União Europeia junto à agência responsável, que estabeleceu o prazo de 29 de dezembro para conceder ou não a aprovação. E o Brasil deve receber 160 milhões de vacinas até o final do primeiro semestre de 2021. Só nos 2 primeiros meses do ano, a previsão é que 15 milhões de doses estejam disponíveis para a população brasileira. A declaração foi dada pelo ministro da Saúde em reunião do Congresso Nacional, que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19 no país. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou em reunião da Comissão do Congresso Nacional que 15 milhões de vacinas devem chegar ao Brasil até o mês de fevereiro. O encontro virtual entre o ministro e parlamentares era para tratar da aquisição, uso e possível vencimento de quase 7 milhões de testes rápidos da Covid. Mas com a apresentação do plano preliminar de vacinação, o foco se tornou o enfrentamento da pandemia associado à campanha de vacinação. Sobre os testes, o ministro informou que o prazo de validade dos produtos será estendido. O aumento do tempo de uso dos testes depende da aprovação da Anvisa. O
pedido de extensão já foi protocolado com a Anvisa, já foi datado, já está sendo estudado, e a gente acredita que dentro de uma semana, no máximo, nós já tenhamos a resposta definitiva da Anvisa com relação ao período de extensão. O Ministério da Saúde investiu recursos em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, a Presidência da República editou a MP 994, de agosto de 2020, que liberou recursos para a Fiocruz celebrar um contrato de encomenda tecnológica, ETEC, com a AstraZeneca, em um esforço de pesquisa e desenvolvimento com escalonamento da produção, que disponibilizará 100 milhões de doses de vacinas ao país e transferência total de tecnologia, possibilitando ao Brasil produzir a vacina de maneira autônoma no segundo semestre de 2021, com previsão de mais 110 a 160 milhões de vacinas. Então eu ressalto, para deixar claro, que janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. E no primeiro semestre chegamos a 100 milhões de doses. O ministro da Saúde destacou que o governo trabalha para imunizar a população contra a Covid há meses. A aquisição das vacinas foi garantida com um acordo firmado entre vários países e as farmacêuticas que trabalham na elaboração do produto. Foi com este plano que o governo garantiu a aquisição de 160 milhões de doses até o primeiro semestre de 2021. No plano multilateral, o Brasil aderiu ao consórcio COVAX Facility, que é uma iniciativa internacional para acelerar o desenvolvimento de vacinas e permitir o acesso equitativo aos países participantes. Esse consórcio, ele já reúne 10 fabricantes. E o Brasil aderiu a esse consórcio desde o desenvolvimento de todas as 10 vacinas, já com uma opção de compra e recebimento de 42 milhões de doses, que poderá ser de uma das 10 fabricantes que está dentro do consórcio. Inclusive a própria AstraZeneca ou a Pfizer, por exemplo, estão no consórcio. E, claro, após registros internacionais, registro da Anvisa, é assim que funciona. Com esses 42 milhões de doses, nós estamos falando de 140 milhões de doses já compradas, digamos assim, mais 160 milhões de doses sendo produzidas no segundo semestre, totalizando 300 milhões de doses de vacinas já acordadas e negociadas. Além de imunizar, o ministro da Saúde explicou que faz parte da estratégia de enfrentamento à pandemia a testagem e diagnóstico precoce da população brasileira. O programa Diagnosticar para Cuidar consiste na ampliação da testagem da população e diagnóstico precoce e está em prática e aperfeiçoamento desde junho. A estratégia inclui a realização de testes PCR e sorológicos. O programa Diagnosticar para Cuidar, ele foi lançado, por volta de junho, que ele é uma estratégia nacional de vigilância epidemiológica e laboratorial para a Covid-19. A gente chama carinhosamente e diz que temos dois braços. Um Confirma Covid, que faz os testes moleculares, e o Testa Brasil, que faz o teste sorológico. Qual é a estratégia deste ministério? A você sentir algum sintoma, procure um tratamento médico. Procure a sua unidade básica, procure o seu médico, no início de qualquer sintoma. Ao chegar lá, o seu médico vai lhe examinar. E o diagnóstico de certeza dado pelo seu médico, ele pode ser baseado em vários fatores, pelo conjunto dos sintomas clínicos e por outros exames complementares. Exames complementares esses que podem ser exames de imagem e ou exames laboratoriais. O conjunto disso tudo fará com que o seu médico chegue ao diagnóstico de certeza e, consequentemente, lhe trate precocemente. Menos de um mês após ter sofrido um ataque hacker que provocou atrasos na atualização de notificações de Covid-19 no país, o Ministério da Saúde voltou a enfrentar problemas com falhas de segurança. A pasta informou que está apurando a possível exposição indevida de dados pessoais de mais de 240 milhões de brasileiros. A brecha teria ocorrido por um período de pelo menos 6 meses.
O Ministério informou, por meio de nota, que o problema já foi corrigido. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou hoje quais requisitos necessários para o pedido do uso emergencial das vacinas da Covid. Um deles é estar na terceira e última fase de testes aqui no Brasil. Segundo a Anvisa, serão considerados estudos não clínicos e clínicos em humanos, a qualidade, práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e controle, resultados provisórios de ensaios clínicos, entre outras evidências científicas. A empresa deverá apresentar as informações que comprovem que a fabricação e a estabilidade do produto garantem a qualidade da vacina. Cada caso será analisado de forma independente e a decisão será tomada pela diretoria colegiada. Além disso, durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, disse que a aprovação do uso emergencial será liberado apenas para o público previamente definido e testado nos estudos. Ou seja, a aplicação das doses da vacina que for aprovada terá um foco específico. Essas vacinas não poderão ser comercializadas, então elas só poderão ser utilizadas. A gente chama esse tipo de uso institucional, ou seja, elas só poderão ser destinadas a programas de governo, programas específicos, para que se possa então ter um controle e para que esteja muito claro que isso não é um registro e, portanto, é uma autorização de uso emergencial com um foco muito específico num programa de vacinação. Mendes ainda explicou que a autorização de uso emergencial só poderá ser utilizada com a apresentação de um dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento, DDCM, aprovado pela agência, porque ajuda a manter o acompanhamento dos critérios para a liberação da vacina. Segundo a Anvisa, a autorização não irá substituir o registro sanitário no Brasil, que será exigido para a ampliação do produto a toda a população. Os requisitos necessários para fazer esse pedido precisaram ser estabelecidos devido à urgência da pandemia, já que a Anvisa nem contava com essa modalidade para a vacinação. E, por enquanto, nenhuma empresa entrou oficialmente com o pedido do uso emergencial de um imunizante. A Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que abre o crédito extraordinário de quase 2 bilhões de reais para viabilizar a compra de tecnologia e a produção da vacina de Oxford contra o coronavírus. A partir de agora, a MP será analisada pelo Senado. O recurso vai custear o contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde, e o laboratório AstraZeneca. A empresa desenvolve uma vacina contra a Covid-19 em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os recursos serão disponibilizados a partir da emissão de títulos públicos, o que nada mais é do que uma operação de crédito. Do total, o montante de 1 bilhão e 300 milhões de reais corresponderá à encomenda tecnológica. Biomanguinhos, a unidade da Fiocruz produtora de vacinas, vai receber investimentos de 522 milhões de reais. A medida provisória foi aprovada sem emendas, com parecer favorável da relatora, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, que disse que o Brasil sempre desenvolveu essas campanhas de vacinação e reforçou que o país possui institutos muito competentes. Ela completou e disse que espera ter a ajuda do governo federal e do Ministério da Saúde para a aplicação de outras vacinas. O imunizante de Oxford está em fase de testes com voluntários no Brasil e em outros países. Caso a eficácia seja comprovada, o Brasil pretende produzir 100 milhões de doses com previsão de distribuição da vacina por meio do Sistema Único de Saúde, até o final do primeiro semestre de 2021. E veja a seguir: o número de ações trabalhistas na pandemia dispara. E veja também: cidade do Pará é aterrorizada por quadrilha de assalto a bancos.
Uma pessoa morreu em um assalto a uma agência do Banco do Brasil em Cametá, no Pará. A ação foi muito parecida com a que ocorreu em Criciúma, em Santa Catarina, na madrugada de ontem. Os moradores relataram barulho de tiros em diversos pontos da cidade, que fica a 253 quilômetros de distância da capital, Belém. Assim como no crime de Criciúma, cerca de 20 assaltantes atacaram um quartel da Polícia Militar para evitar que os policiais impedissem a ação. Ao menos 50 pessoas que estavam pelas ruas e nos bares foram feitas de reféns. Armas de alto calibre e explosivos foram utilizados durante a ação. Os disparos duraram mais de 1 hora. No vídeo dá para ver que os reféns, em alguns momentos, são utilizados como escudos pelos ladrões. O homem que morreu era um deles. Os bandidos deixaram a cidade por volta da 1 hora da manhã com o dinheiro roubado da agência. A polícia militar informou que o grupo fugiu em carros e barcos. Uma caminhonete com explosivos foi apreendida no quilômetro 15 da estrada que liga Cametá a Tucuri. Meu Deus do céu, muito tiro, olha só. Muito tiro. A Polícia Militar Catarinense, em parceria com a Polícia Civil, continua a caça dos cerca de 40 criminosos que aterrorizaram a cidade de Criciúma na madrugada de terça-feira, durante o assalto a uma agência do Banco do Brasil. Aos poucos, começam a aparecer pistas de como o grupo criminoso se preparou para a ação. A primeira pista concreta dos criminosos que assaltaram a agência central do Banco do Brasil de Criciúma foi localizada. No interior deste galpão, os policiais encontraram vestígios de tintas pretas que provavelmente foram usadas para pintar os carros usados na fuga e posteriormente abandonados em um milharal na cidade de Nova Veneza. O galpão fica localizado às margens do anel de contorno viário em Içara, proximidades do bairro Presidente Vargas. Uma fonte da Polícia Civil me confidenciou que este pode sim ter sido o local utilizado pelos criminosos para que eles se escondessem antes e depois do assalto cometido à agência do Banco do Brasil da cidade de Criciúma. Um policial militar, inclusive, me confidenciou que os criminosos teriam chegado ao local na última sexta-feira e realizado alguns pequenos assaltos nas redondezas. As autoridades agora investigam como os criminosos conseguiram ter acesso ao local. Agora à tarde, a Polícia Civil de São Paulo prendeu uma mulher suspeita de participar do assalto. Uma auxiliar de limpeza de 31 anos que não teve o nome revelado. Foi detida na zona sul da capital paulista depois de uma denúncia anônima com malotes de dinheiro do Banco do Brasil, fuzis, munições, drogas e acionadores de explosivos. Ela é casada com o suspeito de participar de vários assaltos pelo país. Há pouco, a polícia catarinense divulgou que conseguiu prender em Torres, no Rio Grande do Sul, 5 suspeitos de participação no assalto em Criciúma. A Polícia Federal fez a maior apreensão de cocaína pura da história do Rio de Janeiro. O flagrante das 2,5 toneladas da droga aconteceu em um galpão de Duque de Caxias. Segundo a Delegacia de Repressão às Drogas, as substâncias encontradas foram submetidas a uma perícia preliminar e o resultado foi positivo para a cocaína. A droga apreendida foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio e a pesagem registrada foi de quase 2,5 toneladas de cocaína pura. Na operação, 2 suspeitos foram presos, sendo que um deles é um policial militar que estava de folga. A delegacia informou que o agente fazia a segurança do imóvel, que estava sob o comando de um segundo suspeito de 41 anos, que também foi preso. Com o policial militar foram apreendidas ainda 2 armas sem registro, sendo uma pistola e um revólver, além de um radiocomunicador. Segundo investigadores, cada quilo da droga poderia ser vendido por cerca de R$25 mil. Os presos foram indiciados e vão responder por tráfico de drogas, com pena de até 15 anos de prisão. Em uma carta enviada à Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico alertou para a dificuldade do fornecimento de energia. O motivo é o baixo nível de reservatórios.
O nível dos reservatórios das principais hidrelétricas do país está entre os mais baixos da série histórica. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é responsável por monitorar o fornecimento de energia em todo o país, alertou que a situação é crítica. Os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste estão com 17% da capacidade, inferior aos quase 19% registrados em 2019. A nota foi divulgada um dia após a ANEEL decidir retomar o sistema de bandeiras tarifárias, com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, o mais caro. Em janeiro de 2015, o Brasil sofreu um apagão em 11 estados devido a picos de consumo associados ao forte calor. Na época, o armazenamento estava em cerca de 16%. Segundo o ONS, a quantidade de água que chega aos reservatórios das hidrelétricas no Sudeste e Centro-Oeste tem o terceiro pior resultado da série histórica entre maio e novembro deste ano. E mesmo para dezembro, quando tradicionalmente começa o período úmido, as chuvas previstas não vão ser suficientes para melhorar o quadro geral. A estimativa média de especialistas aponta que o Brasil deve ter uma recuperação econômica de 8,8% no terceiro trimestre. Mas o número ainda não é suficiente para compensar as perdas dos trimestres anteriores. Sustentada pelos auxílios adotados para enfrentar a pandemia, a economia brasileira vai sair da recessão com uma recuperação no terceiro trimestre. Apesar da boa notícia, analistas afirmam que o país vai ter dificuldade em manter o ritmo sem agravar a espiral do déficit e do endividamento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga na quinta-feira os dados trimestrais do Brasil, que, de acordo com a estimativa média de especialistas consultados pelo jornal Valor Econômico, cresceu 8,8% entre julho e setembro. A alta, porém, não é suficiente para compensar o colapso do Produto Interno Bruto no primeiro e segundo trimestre, que mergulhou o país em uma recessão e gerou um desemprego recorde. Para o quarto trimestre, a Fundação Getúlio Vargas prevê a desaceleração do ritmo de crescimento, devido à redução do auxílio emergencial, à aceleração da inflação e incertezas sobre a recuperação do mercado de trabalho. O governo projeta uma contração de 4,5% em 2020 e um crescimento de 3,2% em 2021. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,27% e encerrou o dia cotada a R$ 5,242 na venda. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje por tornar inconstitucional o trabalho intermitente. Fachin é relator da matéria e o julgamento será retomado nesta quinta. O trabalho intermitente foi instituído em 2017 por meio da nova lei trabalhista, que consiste em o trabalhador ser contratado com carteira assinada, mas sem a garantia de jornada mínima de trabalho. E veja a seguir informações importantes da live do missionário R.R. Soares. E ainda informações sobre os números do coronavírus no Brasil e no mundo. Um ano depois do surgimento dos primeiros casos, os cientistas iniciaram uma corrida sem precedentes por uma vacina, mas combater a Covid-19 também significa rastrear a origem dessa doença, em uma busca meticulosa com resultado incerto. Nem mesmo a data exata do surgimento da doença é conhecida. Tudo que se sabe é que os primeiros casos foram detectados na cidade chinesa de Wuhan, há um ano antes da doença se espalhar para a Ásia e depois para o mundo. A Organização Mundial da Saúde aponta em seu site que acredita que os primeiros casos tenham aparecido no início de dezembro de 2019. Nos últimos meses, pesquisadores de diferentes países garantiram que casos passaram despercebidos muito antes dessa data, com base em análises de águas residuais e amostras de sangue. Mas faltam evidências claras. A organização reuniu uma equipe internacional de 10 cientistas que tem a missão de rastrear as origens do vírus. Eles terão que investigar os animais suspeitos e como os primeiros pacientes podem ter sido infectados. É muito provável que o animal causador do vírus seja o morcego, mas o animal intermediário ainda não foi descoberto. O pangolim foi apontado como suspeito, mas não há certeza. Descobrir a origem é importante para tentar evitar o surgimento de novos vírus.
Na época da epidemia de SARS, em 2002, a proibição do consumo de civetas e o fechamento de fazendas ajudaram a prevenir a reintrodução do vírus em humanos. O pequeno mamífero consumido na China havia sido identificado como o hospedeiro intermediário do coronavírus responsável pela epidemia. O estado de Santa Catarina terá um toque de recolher durante a madrugada como forma de prevenção ao contágio da Covid-19. A medida foi decidida hoje em reunião entre o governador Carlos Moisés e representantes da Federação Catarinense de Municípios. Também foi decidido que o transporte coletivo será mantido desde que seja respeitada uma ocupação máxima de 70% da capacidade dos ônibus. As medidas vão valer para todo o estado por 15 dias a partir da edição do decreto, que deverá ser publicado em até 48 horas. O Ministério da Educação determinou o retorno das aulas presenciais em universidades federais a partir de janeiro do ano que vem. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O MEC determinou o retorno às aulas presenciais para as atividades letivas por instituições federais de ensino superior a partir de 4 de janeiro do ano que vem. Para isso, as instituições devem adotar um protocolo de biossegurança. A decisão foi assinada pelo ministro Milton Ribeiro. Segundo o texto, os recursos e tecnologias para aulas virtuais e à distância devem ser usados somente de forma complementar. A portaria definiu ainda como responsabilidade das instituições a escolha dos componentes curriculares que vão utilizar como recursos educacionais digitais, além da realização de avaliações. As exceções são para as práticas de estágios ou aulas que exijam presença em laboratório, obedecendo às diretrizes nacionais curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. As aulas do fundamental ao ensino superior foram transferidas para a sala de aula virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. Reitores de universidades federais afirmaram que não vão acatar a portaria do Ministério da Educação que determina a volta às aulas presenciais nas instituições federais de ensino a partir de 4 de janeiro de 2021. O CONIF, conselho que representa os dirigentes dos institutos federais de ensino, afirmou em nota que a portaria foi publicada sem nenhuma espécie de diálogo com as instituições federais de ensino e que desrespeita a autonomia das universidades e institutos de ensino. A vigência do Plano Nacional de Cultura, que teria duração até dezembro deste ano, foi prorrogada por mais 2 anos. É o que consta em uma medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro e publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O plano é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que devem orientar o poder público na formulação de políticas culturais. Com a prorrogação, valerá até dezembro de 2022. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 154. Diz este versículo: pleiteia a minha causa e livra-me. O missionário explica o significado dessas palavras. Quando o salmista diz, pleiteia a minha causa e livra-me, porque ele já tinha falado com Deus. Com Deus você nunca mente. Tem 3 pessoas que você não mente no mundo. Com Deus, você não pode mentir com o pastor. Se mentir com Deus, você está roubado. Ele não vai te entender, você é mentiroso. Com o pastor vai orar sem fé, porque ele está crendo uma coisa e não é. Você mentiu para ele, me enganou. E também com o médico. Doutor, você está sentindo? Não estou não, senhor. Ele podia te dar o remédio que ele ia curar na hora. Você mentiu, você enganou, a cabeça dele não tem parafuso. Ué, não está sentindo como é que aconteceu? Então não é isso. Não, com os 3 tem que falar a verdade. Diz ainda este versículo: vivifica-me segundo a sua palavra. Acompanhe o ensinamento do missionário Soares. Vivifica-me, me dê vida de novo. Estava arrasado o salmista. E deu. Quando o Pai deu vida para ele de novo, lá no inferno, quando ele acabou de vencer o diabo, e estava separado de Deus, que ele morreu quando ele recebeu o nosso pecado, foi separado de Deus. Pai, meu pai, por que me abandonaste?
Aí o Pai vivificou, na mesma hora ele nos vivificou. Toda a humanidade está vivificada. Missionário, toda a humanidade, até o pecador mais pecador está. Só não tem efeito para ele porque ele não aceitou. Se ele aceitar agora, Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador, acabou os pecados, ele nasce de novo e vai ser uma verdadeira bênção. Agora o momento da pergunta para o missionário responder. Os pensamentos pecaminosos procedem do coração ou da mente? Olha, Jesus disse que da mente vem do coração, né? Procede lá do coração, a origem no coração. Vem os adultérios, vem a porção de coisa errada ali. Então, procede do coração. Você deixou aquilo se formar em você, logicamente a sementinha do diabo se aceitou. E para finalizar a live de hoje, o missionário Soares responde a mais uma pergunta. Missionário, por que quando eu estou na igreja sinto uma perturbação na mente e tenho vontade de ir embora? Olha, isso aí você tem que falar com o pastor, ou então resistir mesmo, porque a Bíblia diz resistir ao diabo e fugirá de vós. Perturbação em qualquer lugar. Você está no enterro, dá vontade de você gritar que aquele canalha não valia nada. Não faça uma coisa dessa. Você vai até incorrer em crime aí, respeita o morto. O morto não paga conta, né? Não adianta chegar lá e ficar xingando. Então, você deve procurar um pastor e falar com ele, ou então resistir. Tem casos que a pessoa resistindo vai embora o mal, mas se é muito forte, aí procura um pastor que vai lhe ajudar. E veja a seguir, a Mercedes define o substituto de Lewis Hamilton na Fórmula 1. E veja ainda os preparativos para o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. O Autódromo Internacional de Campo Grande organizou uma forma para que as pessoas não profissionais pudessem conduzir uma moto em alta velocidade, mas com toda a segurança. O instrutor foi um campeão do motociclismo mundial. Vamos ver. Eles passam dos 200 por hora, mas com toda a segurança possível. Cerca de 50 pessoas tiveram aula de técnicas de pilotagem com Ricardo Ayashi, piloto profissional, que sabe muito bem qual o principal erro na condução das motos. A principal técnica que o cara aprende aqui é como conduzir a motocicleta para fazer uma curva. Aprender como é que se freia, a posição que se entra na curva, o ângulo que você tem que colocar para entrar na curva. Eu acho que é o principal. Evita acidente? Evita porque o cara vai aprender a manusear a motocicleta. No Autódromo de Campo Grande, eles colocam em prática o ensinamento do mestre. Carlos Eduardo é um dos alunos. Aqui a gente vê realmente o limite que a moto pode alcançar, né? Aqui a gente pode dar alguns erros, né? Na rodovia, no dia a dia, já não tem essa possibilidade. Se acontecer um erro no dia a dia, aí é fatal. Consciência do perigo é tudo. Por isso, o objetivo do evento também é fazer com que os amantes da velocidade possam correr em um local seguro. O objetivo é um evento sem fins lucrativos, de instruir pilotos novos, tirar o pessoal das BRs e da rua e trazer para dentro do autódromo com toda a segurança, com toda a técnica, instruções. E depois do aprendizado, muitos tomam gosto pelo autódromo e já pensam até em uma segunda profissão. É o caso do Carlos Eduardo, que tem uma moto de 1000 cilindradas, que chega a 300 km por hora. Eu já ando de moto de alta cilindrada há algum tempo e para poder aprimorar o dia a dia, né? E também que eu tenho intenção de começar a correr aí. Muita preparação e 150 pessoas envolvidas para levar até você um grande espetáculo repleto da unção de Deus. Estamos falando, claro, do especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. O tema desse ano é o engraxate, uma lição de gratidão. O roteiro é baseado no momento em que estamos vivendo e traz como reflexão que é possível ser grato a Deus mesmo em tempos difíceis, durante a pandemia do novo coronavírus.
Você já imaginou cruzar o caminho de pessoas que só reclamam? Assim tem início a história de um jovem rapaz otimista e grato, que na véspera de Natal encontra pessoas que só se queixam da vida. O Engraxate, ele é o personagem principal da peça do especial de Natal da Igreja Internacional da Graça. Eu sou o Engraxate, que está passando por um momento difícil, mas mesmo assim ele não deixa de ser grato. E por ele ser tão cheio de gratidão, ele vai encontrar pessoas no meio dessa peça aí que são pessoas bem reclamonas, mas ele vai contagiar essas pessoas com gratidão e elas vão ser pessoas bem gratas ainda. E no final ele vai ter uma reviravolta. A peça é totalmente baseada no que estamos vivendo durante a pandemia. Tudo está sendo feito não só para emocionar, mas também para refletir que é possível ser grato, mesmo em tempos difíceis. A mensagem central, no final da peça, eu não vou contar para não perder a graça, mas nós vamos ter um salto temporal do ano de 2020 para o ano de 2022. Quando você chegar no ano de 2022, o que você vai ter colhido desse ano? Quem só reclamou, nada vai colher. Agora, quem soube agradecer pelo seu trabalho, quem soube agradecer pela sua vida, pela família, ou você mesmo pode ter sido prejudicado na saúde, mas foi curado, quem soube agradecer certamente vai colher alguma coisa no futuro vindouro. Os ensaios estão em ritmo acelerado. Nesse ano, 150 pessoas estão envolvidas, seja atuando, dançando ou ainda produzindo o espetáculo. É hora de ajustar a coreografia com o propósito de levar a mensagem de Deus também através da dança. É mais que um presente para a gente, a oportunidade de estarmos apresentando algo, né, no nosso meio, né, juntamente com todos os ministérios aí que vão estar participando. Essa música clareia, é um grande significado, né? A expressão que ela vai trazer, a claridade através de nós, o poder através de nós nesse tempo, nesse ano. Foram passos assim realmente que a gente pensou em expressar a claridade do Senhor através da gente, a gratidão através do poder de Deus na nossa vida. E a peça é totalmente inclusiva, com um único objetivo: que todos sejam tocados pela mensagem. Essa turma está ensaiando o louvor em Libras, a língua brasileira de sinais, que também fará parte da apresentação. Eu vou fazer a parte do louvor, né, em Libras, né, língua brasileira de sinais, para os deficientes auditivos que vão estar lá na plateia também e vão ser inclusos, né, no grupo de Natal também, como todo ano é. O terceiro ano que a gente tem essa participação especial aí. O espetáculo vai acontecer naquele palco aqui na sede da Igreja Internacional da Graça, em São Paulo. E seguindo todas as recomendações de segurança, nesse ano o público aqui na igreja será menor. Mas não tem problema, você vai poder assistir ao especial de Natal aí na sua casa. Ele será transmitido na HIT TV, anota aí, no dia 24 de dezembro, às 10h30 da noite. Não será divulgado o dia da gravação, justamente para evitar a hiperlotação, mas estamos batendo forte e você não pode perder no dia 24 de dezembro, às 22h30, aqui na HIT TV, um super especial de Natal que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração e de todos que estiverem ali prestes a ceiar com você na sua casa. A Bíblia, em vários momentos, incentiva a gratidão. Assim como diz o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Que se você colocar na ponta do lápis, há muitos motivos de agradecimento, mais do que para reclamação na vida de cada um. O especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus vai ao ar no dia 24 de dezembro, aqui na HIT, a partir das 10h30 da noite. Imperdível. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.